Hoje você vai aprender quais são os melhores alimentos para quem quer ganhar massa muscular. Eu vou te passar uma lista completa, separando entre as fontes de proteína e as fontes de energia, que são os carboidratos e as gorduras. Porque dentro desses grupos tem alimentos que vão ajudar mais e alimentos que vão ajudar menos. Mas pode ficar tranquilo que são coisas acessíveis e fáceis de se encontrar. E usando do jeito certo, isso vai turbinar os seus resultados. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu trabalho tanto com emagrecimento como com ganho de massa muscular. Inclusive, muitos pacientes querem os dois ao mesmo tempo e é possível. Inclusive, essa é uma preocupação muito importante para quem, por exemplo, está usando uma canetinha de emagrecimento. Você tem que manter a sua massa muscular durante o processo. Dá até para ganhar se fizer tudo certo. Eu atendo presencialmente em São Paulo, capital, e online para o Brasil e para o mundo inteiro. Lá no Google já são mais de 130 avaliações positivas, todas com a nota máxima. Eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, um programa online onde você aprende como montar suas refeições, como escolher os alimentos e como mudar sua alimentação para emagrecer e manter o peso perdido para sempre, sem dieta radical e sem dieta temporária. A escola já tem mais de 3.000 alunas e está sempre com as inscrições abertas. Mais informações na descrição do vídeo. E aqui no YouTube eu mostro como melhorar a saúde e a alimentação é muito mais fácil do que parece. Se você está buscando uma coisa simples, mas baseada em evidência, já se inscreve aqui no canal. Esse vídeo aqui ele faz parte de uma trilogia. Eu fiz um vídeo mostrando o que fazer para ganhar massa magra e ele explodiu. Muita gente assistiu, eu tive muitos inscritos novos e da última vez que eu vi ele já está com mais de 140 mil visualizações. Aí eu resolvi fazer um segundo vídeo sobre o assunto, onde eu falei como ajustar a quantidade de calorias de acordo com cada caso, que são 3. A pessoa que quer emagrecer e ganhar músculo, a pessoa que é falsa magra ou está no peso até que bom, mas quer ganhar músculo, e a pessoa que tem pouco peso e quer ganhar músculo. Então, depois de ver esse vídeo aqui, assiste esses dois que é muito complementar. Ainda assim, eu preciso repassar uma coisa muito importante para a lista de alimentos fazer sentido. Para ganhar músculo, a gente precisa do treino e precisa da quantidade adequada de proteína. E a depender do seu objetivo, uma determinada quantidade de calorias. Então, os alimentos dessa lista, eles vão nos ajudar nisso. Vão ajudar a você ter energia para treinar, vão ajudar a você bater a sua meta de proteínas e a bater a sua meta de calorias. Se você está no caso de pessoa que está num processo de emagrecimento, mas ainda assim quer manter e ganhar músculo, aí é melhor você ver meu vídeo com a lista de alimentos para quem quer emagrecer. Pode seguir o que tem lá, porque sempre que eu falo de emagrecimento, eu estou preocupado em manter massa muscular. Agora, se você é aquela pessoa com menos peso, quer ganhar peso e músculo, ou ali falsa magra, esse vídeo aqui é bem recomendado para você. Então vamos começar nossa lista com as fontes de proteína. E tem duas coisas muito importantes para você entender. Primeiro, é fundamental você buscar a meta de proteína, que é por volta de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo do peso. E segundo, você precisa de boas fontes de proteína. Por quê? Porque nem tudo que se diz proteico traz uma proteína de qualidade. Toda proteína é um conjunto de aminoácidos. E existem alguns aminoácidos em específico que contribuem mais para o ganho de massa muscular. O principal deles é a leucina. E tem muitos alimentos que têm baixa leucina. Por exemplo, colágeno. Então a maioria desses produtos que se encontram no mercado que diz que é proteico, ele tem mais proteína por causa do colágeno. Mas a leucina e outros aminoácidos importantes são baixos. E aí eles não vão ajudar tanto nesse objetivo de ganho de massa muscular. A mesma coisa com alimentos de origem vegetal, que eles têm proteína, mas a quantidade de leucina não é tão grande. Então feijão, aveia, folhas, esse tipo de alimento, ele não vai trazer a proteína que a gente precisa e nem a quantidade de proteína que a gente precisa. Então quais são as fontes de proteína que a gente tem que olhar? O que a gente chama de fontes de proteína de alto valor biológico ou fontes de proteína completas, que são todos os tipos de carne, frango, peixe, os ovos e os lácteos, ou seja, tudo que é animal ou derivado dos animais. Felipe, quem é vegano? Aí a gente tem a proteína em pó vegetal, que ela é manipulada para ter esse aminograma completo. Então você vai usar isso de suplemento. E para complementar, aí sim, você pode usar produtos derivados de soja, como tofu, proteína texturizada de soja e por aí vai. E além disso, você pode usar a soja, especialmente a proteína texturizada de soja, porque a composição de aminoácidos dela é melhor do que a maioria dos outros alimentos vegetais que tem proteína. Então aqui, pessoal, uma vez que você está consumindo boas fontes de proteína, o importante, como eu falei, é você bater a meta. E aí vai variar
variar um pouco de pessoa para pessoa. Tem gente que quando come carne mais gorda se sente cheio mais rápido. Aí a pessoa não consegue comer toda a proteína que precisa. Nesse caso, pode comer mais carne magra. Agora, tem gente que come a carne mais gorda e não sente tão cheio assim. Aí às vezes comer a carne mais gorda pode ajudar nesse aumento de calorias se a pessoa precisar. A mesma coisa com os ovos. Quando eu como ovo, eu só aguento comer 2, então não vai ser tanta proteína. Ah, Felipe, eu consigo comer 4 ovos, então pode ser uma ótima opção. Então aqui é você ir muito entre as suas preferências entre as fontes de carne, usar os ovos se você gosta e complementar com outras fontes se for necessário, como por exemplo o whey protein. Ele entra aqui para te ajudar a bater a meta. Não estou conseguindo só com comida. Usa o whey, usa a albumina, usa proteína em pó vegetal. Outros alimentos que nem são fonte de proteína como o leite, eles também entram de forma complementar. Por quê? Porque o leite tem proteína, mas não é tanto, ele ainda tem mais carboidrato e gorduras fora integral. Agora, se você é aquele caso de pessoa mais magra que quer ganhar peso, o leite vai ajudar muito, porque você vai ter um caminho mais longo para bater sua meta de proteína, ou seja, vai ter que consumir muito leite para chegar lá. Mas nesse caso pode ser bom, porque para chegar na sua proteína você comeu muito mais caloria do que se tivesse só tomado um whey protein. Aí é interessante. Eu vou fazer uma ressalva aqui para as vísceras, como coração, fígado, moela. Além de serem fontes bem ricas de proteína, são alimentos muito ricos em ferros, muito mais que o feijão, por exemplo. E o ferro baixo é justamente uma coisa que vai diminuir sua energia e prejudicar seus treinos. Então você está se sentindo mais desanimado, mais fraco, faz um exame e vê se o ferro não está baixo. Aí você vai ver que você tem que suplementar ou aumentar fontes de ferro como as vísceras. Se não comer vísceras, vai na carne mesmo. Agora, passando das proteínas, vamos para as fontes de energia. Por que eu faço essa divisão? Porque as proteínas já têm uma função construtora no corpo. Você come as proteínas e os aminoácidos vão construir as coisas, como os músculos. Já a gordura e o carboidrato, elas não têm função construtora, elas têm função energética. Tanto que se você come muito de carboidrato e gordura, esse excedente ele vira gordura acumulada no corpo. O pessoal briga muito aí para saber se é a gordura ou o carboidrato que engorda. E não tem isso, é o total de energia do dia, que pode vir de gordura, pode vir de carboidrato e pode vir dos dois. No caso de quem tem peso mais baixo e precisa ganhar mais peso, esse excesso de energia pode ser bom. E aí a gente tem que pensar quais alimentos são mais interessantes aqui. E aqui a gente tem uma diferença para o emagrecimento. No emagrecimento, a gente sempre vai buscar alimentos que vão ter um volume maior e vão deixar a gente mais saciado. Mas aqui, às vezes, se você fizer isso, você não vai aguentar comer o que você precisa. Então vamos começar pelas boas fontes de carboidrato. Eu posso citar o arroz, o milho e a aveia. São alimentos ricos em carboidratos. Eles têm alguns nutrientes, então é melhor comer isso do que comer açúcar. E eles não são tão difíceis de comer uma quantidade maior. A aveia pode até ser para algumas pessoas, mas dependendo da forma que você consome, não. Mas o arroz e o milho é tranquilo. Inclusive o sushi é uma ótima maneira de aumentar as calorias, porque ele condensa o arroz, deixa ele até com um pouquinho mais de carboidrato e é muito fácil ir comendo as pecinhas. Tem dificuldade de ganhar peso? Tem dificuldade de comer mais calorias? Sushi é uma baita dica, hein? Felipe, e o feijão? Olha, o feijão você pode acrescentar no seu arroz sem problema. Por emagrecimento, eu sempre falo para a pessoa tentar colocar mais feijão do que arroz. Aqui você pode até fazer o inverso. Por quê? Porque o feijão dá mais saciedade. Claro que é individual, tem gente que pode se entupir de feijão e não se sentir saciado, mas para a maioria das pessoas, às vezes aumentar o feijão vai ficar cheio muito rápido. Então, olho nisso. E quais fontes de carboidrato não são tão interessantes? Eu diria que a abóbora e a batata cozida, porque elas dão mais saciedade, elas enchem mais. Então dá para ir mais nessas opções que eu falei. Complementar a elas, eu diria que tem macarrão, que aí ele é menos nutritivo, mas ele às vezes é mais fácil de comer. Pode ser uma opção também. Dentro dos carboidratos também tem as frutas. Eu acho as frutas muito interessantes para esse objetivo, porque elas também são fáceis de comer. Para emagrecimento, às vezes a gente fala que, olha, mais de uma banana por dia pode não dar certo. Aqui, para quem tem dificuldade de aumentar as calorias, é uma ótima pedida. Pode comer as frutas, especialmente as que você conseguir comer mais em maior quantidade. Quais são menos interessantes? Frutas vermelhas, melão e melancia. Por quê? Pouquíssima caloria. Quais são mais interessantes? De repente a banana, de repente o mamão, aí você come mais quantidade, de repente o caqui, a manga. Aí também vai muito do seu gosto para saber o que você consegue comer mais. E eu quero até falar dos vegetais. Os vegetais, eles vão ter pouca caloria, mais fibra e mais nutriente, mas eles também podem te deixar cheio mais rápido.
Então eu não tô falando para você deixar de comer vegetais, mas às vezes aquele pratão com um monte de vegetal, salada, legume, etc. Se você é uma pessoa com dificuldade de comer mais quantidade, cuidado com isso. Às vezes pode até reduzir um pouco esses vegetais. Ou para quem gosta, fazer aqueles sucos, para você tomar de uma vez é mais fácil. Mas você pode priorizar as boas fontes de carboidrato, as frutas, e reduzir um pouquinho os vegetais se você tem dificuldade de comer. Fica tranquilo aqui com as proteínas e essas outras fontes, você vai ter bastante nutriente já. Agora a gente também tem as fontes de gordura. E aqui a gente vai buscar alimentos que são nutritivos, mas vão ajudar nesse aumento calórico. Primeiro eu quero citar o azeite. É uma das maneiras mais fáceis de você aumentar suas calorias com um bom alimento. Porque você coloca um pouco mais de azeite na salada, ou um pouco mais de azeite em cima do seu frango, até do seu arroz, ou de qualquer coisa que você for comer, você já está adicionando muita caloria. E como ele é muito concentrado, ele é basicamente líquido, é fácil de você comer isso e nem notar que você está comendo tanta caloria a mais. Pra você ter uma ideia, 100 ml de azeite tem 900 calorias. Então, se você colocar 50 ml de azeite, que não é uma quantidade tão absurda assim, já dá 500 calorias quase. Então, tem dificuldade para aumentar as calorias, experimenta aumentar o azeite. Talvez você nem perceba e vai estar aumentando muito essa caloria. Também aqui a gente pode falar da pasta de amendoim e pasta de castanhas. Alimentos muito perigosos para o emagrecimento, porque elas são gostosas e dá para você exagerar. Mas aqui pode ser justamente uma coisa a seu favor. Ai, tô muito enjoado, ou não aguento mais comer, já comi muito. Ah, mas essa pastinha eu consigo. Pode entrar como uma sobremesa, pode entrar junto de uma fruta. Isso vai ajudar nesse aumento calórico e tem nutrientes nessas castanhas, nas pastas. E você também pode comer na forma original, nas castanhas, no amendoim, ao invés de ser a versão de pasta. Essas pastas mais doces, elas podem até ser usadas como sobremesa. Aí eu não tô falando de Nutella, que é praticamente só açúcar, mas pasta de amendoim mesmo com algum adoçante ou algo assim. E ainda dentro de gorduras a gente tem os queijos. Ao invés da gente pensar naquele creme de ricota light, no queijo cottage, aqui a gente pode pensar nos queijos que tem mais gordura mesmo, que você tenha facilidade mais em comer. Às vezes você pode colocar junto de um frango, às vezes você pode comer de lanche, pode complementar com os ovos, vai ser uma forma bem nutritiva de aumentar essas calorias. Tá gostando da lista até agora? Já deixa o like no vídeo e vamos continuar, que eu quero falar sobre preparações, porque além dos alimentos, existem formas que vão facilitar para você comer mais. A primeira delas são shakes. Então você pode fazer o seu shake com leite, colocar seu whey protein, e aí você pode adicionar pasta de amendoim, pode adicionar fruta, tipo banana, pode adicionar aveia. Às vezes fica muito mais fácil tomar um shake assim do que comer essas calorias em forma de comida. Então tá com essa dificuldade, usa o shake. Outras formas são receitinhas, como tortas, bolinhos, que você faz ali, vira uma bolinha, vira uma tortinha, vira um pãozinho, e aí fica muito mais simples de você ingerir esses alimentos. E eu citaria aqui, por fim, alimentos que você gosta muito. Por exemplo, eu não falei do pão nas fontes de carboidrato. Por quê? Porque eu acho que as outras que eu citei são mais nutritivas. Mas, se você não está conseguindo bater sua meta de calorias com elas, o pão pode ajudar muito. Então, você pode trazer esses alimentos que você gosta bastante para aumentar a sua ingestão calórica. Por isso que eu não gosto daquele suplemento chamado hipercalórico, que é basicamente açúcar. Gente, se é para comer isso, vai comer o que você gosta. Come um pouco mais de sorvete, come mais pipoca, vai buscar coisas que você gosta. Porque batendo a meta de proteína, você já vai ter uma dieta nutritiva. Treinando bem, mesmo que você aumente um pouco desses outros alimentos, no contexto geral, sua dieta não vai ficar ruim. O que você tem que tomar cuidado é se você não vai aumentar demais as calorias, que é justamente o que eu comento no segundo vídeo da trilogia, que eu vou deixar o link aqui no final. E de forma geral, também é importante você entender o que não é interessante, que são os alimentos que têm muito volume e pouca caloria. Vegetais e frutas como mirtilo, melão, melancia. Então, são ótimos alimentos, só que para quem tem dificuldade a aumentar a ingestão calórica, eles não vão ajudar nisso. Fica de olho nisso. E não tô falando para não comer eles, tô falando que se você tem dificuldade de comer, talvez reduzir um pouco eles ajude, tá? Vamos pro nosso resumão. A lista de alimentos para ganhar massa muscular, basicamente são alimentos que vão te trazer todos os aminoácidos que você precisa e na quantidade certa, ou seja, proteínas de boa qualidade dentro da sua meta, 1.6 a 1.8. Então, carnes em geral, ovos, peixe, frango, complementar com lácteos, proteína texturizada de soja e os suplementos se for necessário. Aí a gente complementa as calorias da dieta com alimentos que são nutritivos, só que mais fáceis de comer. Arroz, milho, banana, manga, aveia. E se a gente estiver falando de gordura, azeite, pastas de castanhas e queijos. Para muita gente é uma dieta maravilhosa. E dentro dessa lista geral, você vai adaptando. Ah, Felipe, quando eu como queijo eu me sinto muito cheio. Ok, para você o queijo não é tão interessante. Ah, Felipe, se eu como um pouco de pasta de amendoim eu fico empanturrado. Então para você não é interessante.
bastante. Ah, Felipe, feijão é uma coisa que eu consigo comer um monte. Tá bom, então para você o feijão dá certo. Então tem as individualidades e você vai ajustando isso de acordo com a sua necessidade. Que inclusive é muito do meu trabalho nas minhas consultas. Quando eu faço atendimento individual, eu não passo uma lista. Eu entendo a pessoa, entendo os hábitos dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela come mais, menos. E a partir disso a gente elabora o plano alimentar específico para a pessoa. Essa é a diferença de passar na consulta particular comigo. Se você tem interesse, o link está na descrição no primeiro comentário fixado. Mas depois de ver esse vídeo, eu acho que é muito importante você assistir esse vídeo aqui que eu falo das calorias para quem precisa ganhar massa muscular. Reforçando, se você precisa emagrecer, não é para sair aumentando caloria. Vê esse vídeo aqui. E justamente, se o seu caso é emagrecer, vê a lista de alimentos para quem quer emagrecer, que vai fazer mais sentido para você. Espero que você tenha gostado e até a próxima.